Eu cometi um erro na minha vida quando assinei aquela carta para o presidente Roosevelt, defendendo a construção da bomba atômica. Mas talvez eu possa ser perdoado por isso, porque todos nós sentíamos que havia uma grande probabilidade dos alemães estarem trabalhando nessa questão. E eles poderiam conseguir e usar a bomba atômica para se tornar a raça dominante. A ligação de Einstein com a bomba atômica gerou uma avalanche de cartas e telegramas. Helen Lucas tentou protegê-lo. Ele se retirou para Mercer Street. Mas a doçura já não era a mesma. Os maiores temores de Einstein tinham se concretizado. Os produtos da ciência não eram benignos. O homem poderia agora destruir o mundo. Einstein ficou arrasado pelo mau uso do que ele mais amava e acreditava que agora era necessária uma nova maneira de pensar. Ele sentia uma profunda obrigação moral de agir. Em 1946, foi organizado um comitê de emergência dos cientistas atômicos. Esse comitê coletou várias centenas de milhares de dólares que produziram um filme sobre a bomba atômica e a natureza da guerra nuclear, advogando o que Einstein defendia nessa época. Que havia chegado a hora de desistir da ideia de resolver as disputas entre as grandes potências servindo-se da guerra, que as armas tinham se tornado muito destrutivas, tornando irracionais os velhos padrões de ir para a guerra. Assim, o comitê de emergência foi organizado com Einstein como presidente e era normalmente chamado apenas de Comitê Einstein. Einstein e outros cientistas quiseram moderar a parceria entre ciência e governo, sentindo que ela colocava perigosamente a tecnologia e seu poder nas mãos erradas. Have overwhelming responsibility in this world life and death struggle to harness atoms. We ask your help in this fateful moment. Esse filme poderia ter alguma pertinência se as bombas de hidrogênio não tivessem sido desenvolvidas por volta de 1950. Bem, é claro que a bomba de hidrogênio apenas enfatizou o fato de que a guerra nuclear entre as grandes potências seria pura insanidade. A capacidade de matar é muito grande e barata. A maneira mais barata de matar pessoas é usar armas nucleares. Elas são, na verdade, extraordinariamente baratas. Stattdessen ist sie grenzenloser Plunder und macht den großen Ursprung keine Ehre. Não há nenhuma honra na origem dessa grande tecnologia. Es muss der Besen wieder sein gewesen und wie der Geist die Technik überwinden. O espírito deve novamente conquistar a tecnologia, sobrepujar a tecnologia. Am weisen Meister wird die Welt genesen. Neste caso, o mestre, não Deus. Neste caso, o mestre, não Newton, mas o mestre Einstein. Esta é a luz da esperança que hoje pretendemos acender com um fósforo. Não sei quanto de esperança ele tinha, mas ele se sentiu de alguma forma obrigado a fazer todo o esforço possível para conseguir o fim da guerra. Acho que, como a maioria das pessoas que tem alguma ideia sobre o poder de destruição das armas nucleares, ele percebeu que uma terceira guerra mundial poderia muito bem significar o fim, ou quase com certeza, significar o fim da civilização
e possivelmente o fim da vida na Terra. Por que a responsabilidade? Acredito que a terrível deterioração da conduta ética das pessoas hoje em dia advém da mecanização e da desumanização de nossas vidas. Um desastroso subproduto do desenvolvimento da mentalidade técnica e científica. Nós somos culpados. O homem se torna frio mais rapidamente do que o planeta que ele habita. The hydrogen bomb appears on the public horizon as a probably attainable goal. Its accelerated development has been solemnly proclaimed by the President. Its successful radioactive poisoning of the atmosphere and hence annihilation of any life on Earth has been brought within the range of technical possibilities. The ghost-like character of this development lies in its inappearance. Por um período de 5 anos, começando em 1949, o FBI, sob a chefia de Edgar Hoover, começou a montar um grande dossiê sobre Einstein. Mas o governo não foi tão longe a ponto de chamá-lo a depor. Durante os interrogatórios de McCarthy, Einstein encorajava a resistência passiva. Ele aconselhava que não se alegasse a quinta emenda, que protege contra a autoincriminação, mas sim a primeira, que protege a liberdade de expressão. Seu amigo Oppenheimer, acusado de simpatias comunistas anti-americanas, não aceitou o conselho de Einstein. Ele estava um pouco fora de sintonia com o espírito da época. Não nos esqueçamos de que o final dos anos 40 e principalmente os 50 era uma época na qual os Estados Unidos não se caracterizavam como uma democracia liberal. Era a época do macartismo, da suspeita. O caso Rosenberg, a perseguição de Oppenheimer no campo científico, não era a atmosfera de liberdade que deveria ter existido na América. Ele não viu a face mais atraente dos Estados Unidos, e eu não sentia que sua união com os Estados Unidos era um grande sucesso. No. I do not permit anything. Would you have anything to say about Dr. Oppenheimer's present status? I have already said. No. Einstein mergulhou no seu trabalho e se retirou dos olhos do público. Recusava qualquer aparição pública e pedidos de entrevistas, fazendo exceções apenas para algumas poucas causas de refugiados da Europa e para Israel. Havia muitas contradições em sua vida e em sua personalidade. Ele estava ligado ao sionismo. Isso me surpreendeu um pouco, porque, em geral, ele desaprovava o nacionalismo. Mas aprovava o sionismo e conseguiu conciliar essa contradição, descrevendo o sionismo de um modo um tanto romântico e poético, muito mais num contexto espiritual do que político. Ele se comovia com a ideia de que o povo judeu seria reunido nas condições de sua glória e criatividade do passado, e estabeleceria um tipo de centro cultural e espiritual na Palestina, mas sempre com a condição de que o sionismo deveria entender sua obrigação de chegar a um acordo com seu ambiente árabe e não entrar na terra de Israel numa espécie de movimento colonial declarado. Einstein escreveu: se não encontrarmos uma forma de cooperação honesta em nossas negociações com os árabes, não aprendemos nada durante nossos 2000 anos de sofrimento e merecemos qualquer destino que se abater sobre nós. O primeiro presidente de Israel, Chaim Weizmann, morreu em novembro de 1952. E quando se discutiu sobre sua sucessão, Ben-Gurion teve a ideia extraordinariamente audaciosa de oferecer a presidência a Einstein. Mesmo antes que eu pudesse entrar em contato com ele,
O telefone tocou e ele em pessoa estava na linha, acometido por um pânico quase histérico, dizendo, por favor,